2 Samuel, capítulo 9, versículo 1. Nós temos aqui uma história que mostra como Deus opera em graça para nos salvar. Disse-lhe Davi: há ainda alguém que tenha ficado da casa de Saul, para que lhe faça benevolência por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e chamaram à presença de Davi. Disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que use com ele da benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E Mefibosete, filho de Jonatas, o filho de Saul, veio a Davi e se prostrou com o rosto por terra e inclinou-se. E disse Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: tudo que pertencia a Saul e a toda a sua casa tenho dado ao filho de teu senhor. Trabalharás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos para que o filho de teu senhor tenha pão para comer. Mas Mefibosete, filho de teu senhor, sempre comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. E disse Ziba ao rei, conforme a tudo quanto meu senhor o rei manda a seu servo, assim fará teu servo. Quanto a Mefibosete, disse ao rei, comerá à minha mesa, como um dos filhos do rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. E todos quantos moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto sempre comia à mesa do rei e era coxo de ambos os pés. Esta história é muito interessante, algo real que aconteceu nos tempos do rei Davi. E aqui nós temos o Espírito Santo se servindo de uma história para ilustrar como Deus age no plano da salvação. Como Ele emprega a sua graça para salvar um pecador como você e como eu. Nesta história, primeiramente, nós vemos que é apresentado o estado em que estava Mefibosete. O rei Davi foi um grande rei. Ele governou sobre todas as terras de Israel, e outros povos ao redor tiveram que se sujeitar ao seu reino. O pai ou melhor dizendo, o avô deste homem chamado Mefibosete, era inimigo, um grande inimigo de Davi. Muitas vezes, Saul, o avô de Mefibosete, quis matar Davi. Automaticamente, Mefibosete, sendo um neto, vindo da casa de Saul, que era de uma outra tribo, da tribo de Benjamim, se tornava um inimigo também de Davi.
Além disto, nós lemos que Mefibosete era um homem aleijado de ambos os pés. Ele não podia caminhar, não podia correr. Era um homem que dependia de outros, dependia de favores. Mesmo sendo um filho do ex-rei, o neto, o filho do príncipe Jonatas, ele era um homem aleijado. Ele não tinha como fazer muitas coisas que uma pessoa normal faria. Outra coisa negativa também na vida de Mefibosete era aonde ele morava. Vocês lembram? A Bíblia diz que ele morava numa cidade, num local chamado Lodebar. Este lugar significa, o nome Lodebar significa sem pasto, sem comida. Não significa que ele passava fome, mas isto tudo começa a nos mostrar qual é o estado do ser humano perante os olhos de Deus. Como ele salva o pecador, aonde ele salva o pecador e de onde ele salva o pecador, até onde Deus pagou o preço, até onde Deus estava disposto a ir para nos salvar. Outra coisa, você notou o nome do homem da casa onde ele vivia? É dito que, além de ele morar neste lugar, ele morava junto com um homem, na casa de um homem chamado Maquir. O nome deste homem significa vendido. Isso também nos mostra uma outra verdade. Juntando tudo isto, a Bíblia emprega essas ilustrações para mostrar qual é o estado do pecador que Deus quer salvar. Em Romanos capítulo 5, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, inspirado pelo Espírito de Deus, ele diz que nós, sendo inimigos, não amigos de Deus, as pessoas pensam que são amigas de Deus, mas está só no pensamento, porque as suas vidas, os seus atos, os seus pensamentos, as suas atitudes provam que são inimigas de Deus. É só elas que não sabem, mas a Bíblia, Deus na sua palavra, mostra que cada pecador em seus pecados é um inimigo de Deus. Paulo diz, nós sendo inimigos de Deus, Cristo morreu a seu tempo pelos ímpios. Ou seja, Deus não está esperando, não esperou o pecador melhorar a sua condição, as suas condições espirituais, não esperou ele se arrepender, não esperou ele tomar consciência desta realidade para ele preparar a obra da salvação. Mesmo o pecador estando longe, como Mefibosete, mesmo sendo inimigo de Deus, ele já amava este pecador. E qual é a base do amor de Deus para com este pecador? É Ele mesmo. A base do amor de Deus para conosco é Ele mesmo. Ele nos ama porque decidiu nos amar. Não é porque Ele viu certas virtudes em nós. Não, pelo contrário, na ilustração deste homem, nos mostra que éramos inimigos de Deus. Outra coisa, a Bíblia nos mostra que nós somos escravos do pecado. Lembra do nome do homem? Vendido. Nós estávamos vendidos para o pecado. Éramos escravos do pecado. Cada pessoa que não é salva ainda está assim. Mas a Bíblia diz mais. Diz que é escravo de Satanás. Vendido. O pecador, por natureza, ele não tem prazer em fazer a vontade de Deus. Automaticamente ele não faz.
Talvez moralmente pela sociedade, ele se retrai, ele não comete certas coisas, porque a família vai condenar, porque os outros vão dizer, mas ele gostaria de fazer. Ah, se ele pudesse fazer. Assim é a natureza que está dentro de cada um de nós. E Deus sabe disto. Quem não sabe muitas vezes é o próprio pecador. E quando sabe, ele tenta mascarar isto. Ele tenta esconder, tenta pintar uma coisa bonita a respeito dele, uma coisa moral, aprazível. Mas, meu amigo, as pessoas um dia vão se encontrar com Deus, que conhece bem o seu coração, conhece bem a mancha do pecado que existe na sua alma. É por isso que ele precisa salvar você. Você precisa se encontrar com ele, uma pessoa salva, uma pessoa perdoada dos seus pecados, uma pessoa remida com o sangue de Cristo. Mas nós vemos mais coisas decadentes na vida deste homem que ilustra você que ainda não é salvo. Ele era aleijado. Ele não podia, mesmo se quisesse, sozinho, ir correndo em direção a Davi. É assim que se encontra o pecador. Ele não tem condições de sozinho voltar para Deus. O pecador não tem condições sozinho de ser salvo. Sabe o que o Senhor Jesus disse uma certa vez? Está lá nos Evangelhos. Ele disse que os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Ele disse: eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. O Senhor Jesus se apresenta quando veio a este mundo, o médico dos enfermos, não da cura. Ele curou muita gente aqui, mas ele estava se referindo à doença da alma. O pecador está aleijado. Ele não tem condições nem de resolver este assunto, de se tornar uma outra pessoa, uma pessoa capaz de caminhar pelo caminho de Deus. Ele não tem condições de se levantar, de resolver este assunto e agora começar a obedecer a Deus e fazer a vontade de Deus. Ele precisa de um médico. Muita gente acha que pode. Muita gente pensa que ele mesmo é um médico para resolver o assunto entre ele e Deus. Não, meu amigo. Este livro sagrado nos mostra que nós precisamos, como Mefibosete precisava de Davi para operar na sua vida, do poder de Davi, do amor de Davi, da eficiência de Davi, dos recursos de Davi. Nós precisamos também do Senhor Jesus, do seu amor, do seu poder, para nos salvar. Ele disse que ele era o médico para salvar você, para mudar a sua vida. O coração do pecador, ele é inclinado para não fazer a vontade de Deus, caminhar na contramão das coisas de Deus. É por isso que o pecador, cada pessoa, seja criança, jovem ou adultos aqui, você para um dia chegar no céu, você para caminhar no caminho para o céu, dentro da vontade de Deus, você precisa nascer de novo. Não fazer uma reforma na vida, não ser batizado pelo salão evangélico ou qualquer denominação ou qualquer igreja. Você não precisa tomar a ceia, você precisa ser salvo, nascer de novo. E só tem uma pessoa que pode fazer isso. Davi perguntou se havia alguém ainda da casa de Jonatas ou de Saul, para que eu faça, para que eu haja de amor, de benevolência, de bondade.
Há alguém ainda para ser salvo neste mundo? Há alguém neste mundo que possa ser trazido para Deus? É você? Você está querendo ser salvo? Podemos imaginar Jonatas, Mefibosete, o homem aleijado, lá naquele lugar em Lodebar, pobre, dependendo de outras pessoas. Ele nunca sonhava que um dia o rei, aquele homem tão importante, um grande governador, conquistador, um homem rico, mandasse os seus homens, os seus servos, uma carruagem, encostasse na sua porta, talvez naquela casa simples, e batesse lá e perguntasse, não pelo dono da casa, mas por um que morava de favor naquela casa, o aleijado, que talvez estava lá num quarto. Aqui mora Mefibosete. Meu amigo, é assim que Deus está fazendo com cada pecador neste mundo. É assim que Deus está fazendo com você hoje. Você não sabe o grande privilégio que é ser convidado por Deus para ser salvo. Eu sei o que é isso. Outros irmãos aqui sabem o que é isso. Porque nós reconhecemos da onde nós fomos tirados, onde nós estamos hoje e para onde nós estamos sendo levados. É um sonho, meu amigo. Só a pessoa verdadeiramente salva, ele já compreende as bênçãos que ele já tem e da onde ele foi tirado. Imagine esse homem. Nós podemos imaginar, ele não sabia se tremia, se chorava, porque de certa forma Davi era um homem justo. O avô era inimigo de Davi. Será que agora ele veio para me condenar ou para me salvar? Muita gente tem medo de Deus. Deus tem direito, e as pessoas sentem isto. Tem direito de lhe condenar no inferno por causa dos seus pecados. Mas, meu amigo, Deus hoje ele está vindo, como no caso de Davi, ele está vindo em amor, em graça, benevolência, batendo a sua porta, lhe convidando. Fulano, Mefibosete, aonde você está? Você quer ser salvo? Meu amigo, você tem que dar lugar para Deus. Olha, sem dúvida, Deus já tem batido muito tempo no seu coração. Será que Mefibosete, quando ouviu o convite do rei, olha, o rei está te convidando para você ir a Jerusalém, para morar com ele. Será que ele se escondeu? Ele disse, não, eu não quero ir, aqui está muito bom. Talvez alguns trapos em cima da cama, talvez um homem todo sujo, porque uma pessoa assim tem dificuldade até para o seu asseio corporal. Será que ele se recusou? Será que ele ficou dizendo, não, quem sabe tu passa o ano que vem? Porque eu vou aproveitar mais este ano nesta miséria, nesta pobreza aqui. Sabe que muita gente está fazendo assim com Cristo? O outro Davi, o excelente Davi, que está batendo a sua porta para transformar a sua vida, lhe salvar, meu amigo, levar você para o céu, gratuitamente. Não, este homem na mesma hora, carregado pelos servos de Davi, colocado na carruagem, ele foi levado direto para Jerusalém. Sabe o que significa a palavra Jerusalém? Bem diferente de Lodebar, significa um lugar de paz. Cidade da paz. Ele foi para a casa de Davi. Você ouviu a história. Chegando lá, Mefibosete, sem dúvida, podemos imaginar aquele lugar maravilhoso. Davi, ele construiu
coisas muito lindas, com bastante riqueza, e depois o seu filho Salomão construiu mais ainda. Imagine aquele homem entrando no palácio real, aquelas coisas lindas, ouro, pedras preciosas, e toda aquela formosura, riqueza, os homens, os soldados, os músicos. Ele podia pensar, como ele mesmo disse, quem é este cão morto? Um cão para os judeus era algo imundo. Um cão, ele fica lá na rua. Hoje em dia, muita gente trata, às vezes, melhor do que uma criança, mas normalmente o cão fica lá na rua e come o resto de comida. O cão já não tem muito valor. E morto, muito menos, né? Mefibosete não disse que era um cão vivo, ele disse que era um cão morto. Quem é este cão morto? Para que você olhe e trate esta pessoa como tu tem tratado. É assim que chega cada pecador para ser salvo. Ele se encontra perante os olhos de Deus, perdido, reconhecendo até que não merece essa salvação. Não merece que uma pessoa tão bendita, tão digna como o Senhor Jesus, o Filho de Deus, tenha dado a sua vida para salvar este pecador, digno do inferno. Mas este pecador também não quer ir para o inferno, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então este pecador se apropria, como fez Mefibosete. Ele reconheceu a sua miséria, mas ele não estava dizendo, olha, eu não quero. Você dá isso para outra pessoa? Ele reconheceu e se sentiu uma pessoa indigna de tudo aquilo. Mas ele não disse, olha, vamos deixar assim, eu vou voltar para o meu lugar. Não, ele aceitou. É isso que você tem que fazer, meu amigo. Você é um pecador perdido, como eu era. Mas Deus quer lhe salvar. Deus tem todos os recursos. Deus quer perdoar os seus pecados. Faça como Mefibosete. Aceite a mudança que Deus quer fazer na sua vida. Lhe colocar num novo caminho. Porque no caminho que você está, meu amigo, o fim é a perdição eterna. O sofrimento eterno. Será que é isso que você quer para a sua vida? Mefibosete, ele aceitou aqui. E sabe, a partir daquele dia, Mefibosete foi perdoado de todo aquele passado que ele carregava do seu avô, inimigo de Saul. Mais do que isso, agora Mefibosete estava todos os dias assentando-se à mesa do rei com os filhos do rei. Na mesa, os defeitos de Mefibosete não apareciam, né? Ele era trazido, talvez pelos servos de Davi, com certeza, até a mesa. O que os outros comiam, ele também comia. Davi ilustra-nos o nosso Senhor Jesus. Apocalipse capítulo 3, o Senhor diz, eis que estou à porta e bato. A porta do coração de cada pecador. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Será que a Bíblia ela não se completa? O que nós temos nesta história, nós vemos no Novo Testamento explicado, na pessoa do Senhor Jesus, aplicado para você, meu amigo. Será que você vai aceitar o convite do Senhor Jesus, como Mefibosete aceitou o convite de Davi? O Senhor também hoje está convidando. Ele diz, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vinde a mim, o que vem a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora.
Deus, meu amigo, prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Você pode ser salvo esta noite pela fé. A sua salvação está numa pessoa, em Cristo. Você não precisa fazer um curso bíblico. Não, você precisa confiar no que Ele já fez na cruz. Você não precisa ter mais experiência, mais conhecimento. Não, você precisa aceitar o que Ele já fez na cruz. Cristo morreu por nossos pecados. O Senhor Jesus Cristo disse: Deus enviou o seu Filho a este mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Eu faço uma pergunta e não precisa responder para mim. Como é que você vai voltar para a sua casa? O que tem lá esperando durante a semana? Videogame, jogos de celular, filmes, escola, trabalho. O que é isto, meu amigo? Para ser trocado pela sua salvação. Você partindo para a eternidade, você vai ser colocado sozinho no caixão. Estas coisas, e todas as pessoas vão ficar aqui. E você parte sozinho para a eternidade. O seu corpo vai ser sepultado, mas a sua alma vai estar em um de dois lugares. Salvo, você estará no céu. Sem a salvação, você estará no inferno, perdido para sempre. Você é que escolhe. É você que faz a escolha. E, meu amigo, eu digo para você, você já está atrasado. Você já está atrasado. Quando Mefibosete ouviu pela primeira vez o convite de Davi, ele aceitou. Eu quero ir para lá. Será que ele se arrependeu? Ninguém se arrepende de ser salvo. Eu sei que todos que não foram salvos estão arrependidos. Todos. Todos. Nenhum salvo está arrependido de ter sido salvo. Espero que você seja salvo, meu amigo. Crê no Senhor Jesus. Nesta história nós vemos como Deus quer salvar, como Deus nos ama e faz tudo para nos alcançar. Aceite o convite dele. Crê no Senhor Jesus Cristo e você será salvo também. Vamos orar.